Fala em Drivers, seja bem-vindo novamente ao canal Driver, o seu canal de miniaturas. Pegue a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta. Fala em Driver, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal Driver. Fiquei muito feliz pela receptividade do primeiro programa, vocês curtindo, vocês comentando. E hoje o programa seria, comecei a colecionar, então para onde eu vou me direcionar? O que eu preciso saber para me tornar um colecionador, né? Então, o que vocês precisam saber é que existe dentro da categoria várias outras subséries, né? E essa que vocês estão vendo atrás, essa que você encontra em todas as lojas, que é mais comum em todos os mercados, essa é a chamada a mainline, ou a linha básica da Hot Wheels, né? Os detalhes são um pouco menores, alguns têm uma base em plástico, né? Mas às vezes acaba saindo algumas miniaturas que valem a pena. Essas não são tão difíceis de encontrar. Então, como eu faço, Mike? Eu vejo que por ano saem 400 modelos, mais ou menos, até um pouco mais que isso, várias variações, várias cores. Então eu chego na loja e fico procurando por esses 400 modelos? É claro que não, né? Na verdade, essa linha básica, ela sai por lotes, A, B, C, D e assim por diante. E cada lote vai saindo novos modelos desses carrinhos que estão previstos no ano, né? O problema é que esse lote, na verdade, nos Estados Unidos, segue uma linha cronológica a cada mais ou menos um mês que eles lançam. Infelizmente no Brasil não tem essa sequência, então dá um pouquinho mais de trabalho para vocês procurarem cada miniatura, né? Mas conforme vai saindo no site, até o site que eu mostrei para vocês no programa passado, né, dá uma ajuda com relação aos modelos que estão saindo nos novos lotes, os que estão chegando, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho fazer essa procura, né? Mike, eu ouvi falar que tem uns raros dentro da linha mainline, né, dentro da linha básica. Realmente são chamados The-Hunted, né, ou traduzindo, fazendo uma tradução literal, seria caça ao tesouro. Esses carrinhos eles são também da linha básica, mas eles são mais raros. Na verdade eles têm uma tiragem um pouco menor que os outros carrinhos, eles saem bem menos que os outros carros. Então por isso que é considerado aí caça ao tesouro, né? A ideia seria que você tivesse que procurar esses carrinhos que saem bem menos, né? Então eles começaram em 95 e foram até 2012, depois mudou algumas coisas, nós vamos falar isso adiante, né? E de 95 a 2012 era facilmente reconhecível. Então você via um traço verde nas cartelas e logo já identificava que era um Hunter. Então era bem mais fácil procurar. De 2012 para cá, as cartelas mudaram, né? Então eles aposentaram esse sistema de cor verde e começaram a adotar, na verdade, esse símbolo. Então todo carrinho que sai com esse símbolo, que seria essa chama, seria na verdade os novos The-Hunted depois de 2012. E até um pouco mais difícil identificá-los, né? Então você teria que procurar, pegar a miniatura e ficar analisando ali. Nem todos os carrinhos são The-Hunted. Esse aqui tem uma chama aqui, não sei se dá para verificar, mas ele não é considerado um dos The-Hunted. E como que eu sei se ele é ou não é, mesmo tendo alguns a chama, né? Então tem aquele site de referência que eu passei para vocês no programa passado. Outra linha dentro da mainline, mais raro ainda que os The-Hunted, são chamados Super The-Hunted. Esses são mais raros ainda, eles saem com uma tiragem bem menor que os The-Hunted, né? Então assim, como que eu identifico um Super The-Hunted, Marco? Então, geralmente os Super The-Hunted, eles são uma versão um pouco mais trabalhada dos modelos normais que saem na mainline. Então aqui, num exemplo que nós temos, você tem um Mustang da linha mainline normal e aqui o que seria um Super The-Hunted, né? Você percebe que as rodas, elas, além de ser de borracha, que é um símbolo do Super The-Hunted para você identificar, elas são mais trabalhadas, né? E a pintura também ela é muito mais caprichada, né? Então você vê que já tem uma diferença de cor do laranja, né? Alguns Super The-Hunted eles têm os detalhes também na carroceria, na parte de cima. Nesse caso aqui desse modelo não, os dois têm a mesma cor, né? Não tem o mesmo
detalhe. Mas os Super, alguns têm ainda uma diferenciação na carroceria. Então até algumas pessoas que vão procurar nas gôndolas os Super Sterrante olham por cima dos modelos, né, para ver se tem alguma diferenciação. Então, na verdade, de 95 até 2006 nós tínhamos os Terrantes, e de 2007 até atualmente que começaram a sair a diferenciação dos dois tipos de Terrantes, né, os Terrantes tradicionais e os Super Terrantes. Então, Michael, por que os Terrantes são mais raros, né? Por que os Super Terrantes são mais raros ainda, né? Então aqui eu estou com dois exemplos das cartelas como que eram antigamente, né? Então isso aqui é até 2006, que era uma cartela curta, você via que era um Terrante pela base verde aqui, e lembrando que os Super Terrantes eles começaram a surgir a partir de 2007. Então era interessante saber, né, que de 95 a 2006, se você tinha um Terrante, ele era de pneu de borracha, então ele não tinha essa divisão de Super e Terrante. Então eram Terrantes e ao mesmo tempo Super, né? E depois de 2007, que começou esse Super Terrante e os Terrantes, então começou a diferenciar essas duas linhas, né? Então aqui no caso tem um Terrante normal. Por que eles são mais raros, né? Então o Terrante ele sai um por lote. Então a cada lote novo, A, B, C, você tem um Terrante que vem um em cada caixa, né? Então não tem repetição, é apenas um modelo por caixa. E o Super então ele sai um a cada 17 caixas, para vocês verem como é raro esses carrinhos. Então, se você tem um foco de colecionar só Super, prepare o bolso, porque dificilmente você vai achar nas gôndolas e você vai ter que desembolsar uma certa quantia aí com os atravessadores, com os vendedores, com o pessoal que vende aí pela internet. E então, Mike, e agora, munido de todas essas informações, o que eu faço agora? Então, agora que a gente vai entrar realmente no tema, né? Se eu coleciono aberto, se eu coleciono no blister, né, fechado, né? Se eu coleciono só temático de filme, se eu coleciono tema policial, né? O que eu vou fazer agora? Então, para você que está focando apenas na mainline, né, eu estou até com uma curiosidade aqui, essa seria a mainline mais antiga, como era a cartela, e hoje como está sendo, né, um pouquinho mais simplificado. Então, se você quer colecionar mainline, você vai desembolsar uma certa quantia aí, porque a mainline engloba tudo, e se você não fizer um filtro do que você vai colecionar, então a cada lote aí você vai ter que ir atrás de praticamente 72 miniaturas a cada lote que sai. Então vai ser um pouquinho mais trabalhoso e até para procurar. Como a mainline é uma linha mais básica, então você vai se deparar também com muitos erros. Alguns modelos que são pintados, eles têm um certo defeito. Então é importante, você que é colecionador, está começando a colecionar, dar uma verificada nesses defeitos que existem, né? Então, para não ficar nessa loucura, 72 miniaturas a cada lote que sai, então eu sugiro você focar dentro da mainline em um modelo específico, né? Então eu gosto de tal modelo de carro, só gosto de Ferrari, só gosto de Porsche, já começar a se direcionar por causa disso. Então só super carros, né? Só os supers velozes, né? Em algo desse tipo, só picape, só van, né? Ou só alguns que saem temático também, né? Como Batmóvel. Para você que então se interessou só por Terrante, ele é um pouco mais fácil, porque é um por lote, então você não tem que ir muito atrás de quem está colecionando só mainline, por exemplo, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrá-los, né, os Terrantes, mas é um pouquinho mais fácil a procura, no sentido de não ficar louco procurando vários modelos, né? Você já sabe que são aqueles, você só vai atrás procurando aquele determinado modelo. E para você que resolveu encarar então a coleção dos Supers, além de ser dificilmente encontrá-los, você vai ter que desembolsar aí uma boa quantia em dinheiro. Geralmente um Super ele chega a custar mais ou menos aí, quase 10 mainline, né? Isso se não foram outros específicos que custam mais ainda. Além de você não poder encontrá-lo nas gôndolas, porque eles são logos identificados e são levados para vender no mercado paralelo, você vai ter que ir nos encontros, vai ter que ir na internet pedir, fazer a reserva desses modelos. Então vai ser bem mais difícil. Bom, drivers, em minha coleção eu já andei encontrando alguns Supers, não é o meu foco, mas eu já andei encontrando, e por você saber que é bem raro, né? Então assim, a sensação é indescritível.
Geralmente quando você chega numa loja, se você estiver inspirado, você senta no chão, revira o que tem lá, você acabou de saber que chegou, que a pessoa acabou de colocar ali as miniaturas, você revira, 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 e super são uma variações de sensações. Porque se você acha, é a melhor coisa do mundo, você tem vontade de berrar na loja, você até pega e esconde assim, com medo de que alguém que venha procurar acha que você vai pegar a sua miniatura também, então você esconde assim e ao mesmo tempo fica feliz na fila ali para pagar logo, porque você sabe que vai pagar um preço que não é o verdade do modelo, né? Mas também na maioria das vezes é frustração, porque você revira aquilo, procura, tira tudo, o vendedor olha feio para você porque você bagunçou tudo ali e muitas vezes você não encontra, né? Eu já achei 3 supers em gôndola, eu não comprei por fora, tem alguns sim por fora para não mentir, mas são bem poucos, porque não é o foco, mas é muito difícil. Então assim, quem realmente coleciona super, que ainda consegue achar em gôndolas, é uma sensação indescritível. A última vez que eu achei, para vocês terem uma ideia, foi há 2 anos atrás. Depois disso eu acho que eu sou uma pessoa que não tem muita sorte, não encontrei mais nenhum em gôndola, só nos encontros que o pessoal faz. Para complementar aqui sobre o nosso tema que nós estamos falando, lembrando que nem todo pneu de borracha é super, tá galera? Eu tenho aqui 2 modelos, são subdivisões da Hot Wheels, eles não fazem parte da mainline ou da linha básica, linha tradicional, né? No caso, eu tenho aqui da Pop Culture e da linha Retro Entertainment. Essa linha aqui é bem legal, porque eles fazem, é uma linha voltada que eles fazem diretamente de série, de desenhos, de filme, então são modelos para você que gosta focou no tema temático, é importante você ir atrás dessas linhas. Eles são um pouco mais caros que a mainline tradicional, né? Eles são feitos para colecionador, não são feitos para crianças como é mainline. E tem também um diferencial que é o pneu de borracha, a base em metal, o chassi em metal, né? E são um pouquinho mais caros, mas não tanto quanto o super, né? O super se tornou o hype aqui. Então, drivers, você munido de tanta informação, resta você a saber o que você vai colecionar, como vai colecionar, né? Tem colecionador que só coleciona no blister, fechadinho, né? Geralmente as miniaturas que ficam nas embalagens originais, ela tem um valor um pouco mais agregado. Quando vai passando os anos, ela acaba se valorizando um pouquinho mais, né? Agora tem um colecionador que gosta de abrir as miniaturas, gosta de manipular, né? Ver bem de pertinho, né? Então geralmente quando é tirado da embalagem original, ela tem uma desvalorização, sim, ela perde um pouco o valor. Mas se você está certo de que aquela miniatura faz parte da sua coleção, dificilmente, uma vez abrindo, você vai deixá-la, né? As vantagens é que se você deixar no blister, ela vai ficar sempre protegida do pó, não vai estragar, dificilmente alguém vai mexer, né? Agora, se você abrir, você tem a vantagem de manipular a miniatura, porém, corre o risco aí de, se você não deixar num nicho como esse para proteger do pó, ela vai se estragar, ela vai ter uma depreciação aí com o tempo, né? Corre o risco também de ver alguém te visitar na sua casa, alguma criança, e acabar pegando e levando embora. Já imaginou, né? A desvantagem de quem coleciona no blister é que você não pode manipular, então alguns detalhes acabam se perdendo. Por exemplo, essa miniatura da Minis Morbix é uma das únicas que a carroceria sai. Então se você não abre a sua miniatura deixando o blister, dificilmente você tem acesso a essas informações, né, a essas curiosidades. Então, drivers, mais uma vez, esse é o nosso segundo programa. Eu só tenho a agradecê-los pela receptividade que tivemos no primeiro programa, a você que comentou, a você que deu crítica, a você que deu sugestão, a você que participou também, né? Eu só tenho a agradecer também a vocês, tá ok? Então, como prometido, segundo programa, a gente vai preencher mais um nicho ali com mais uma miniatura. No caso, vocês sabem que eu gosto desse modelo, né? É um Pontiac dos anos 60, para ser específico ele é dos anos 67, que na minha opinião é o meu preferido, né? Esse aqui é da linha Larry's Garage, que é uma linha que saiu em 2009,
agora que vocês já estão familiarizados, era uma linha especial, não era da mainline, né? Como diferencial, ele tinha os pneus de borracha e essa pintura mais diferenciada também, tá ok? Então eu vou colocar mais um aqui para formalizar o segundo programa feito e prometido para vocês. Meu muito obrigado. Então, drivers, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês não sabem como foi difícil fazer esse vídeo, é muita coisa para comentar, tem coisas que eu nem sequer mencionei, né? Mas eu pretendo futuramente, nos próximos vídeos, fazer algo mais específico para cada coisa que foi comentada nesse vídeo, tá? Deixem aí nos seus comentários, eu gostaria de saber o que vocês estão colecionando, você que é colecionador há mais tempo, qual é o seu foco, você que está começando agora, né, descobriu o que vai colecionar, falem para mim. Próximo programa, eu espero vocês, vai ser um especial, então não vai ter miniaturas no nicho, mas eu espero que vocês gostem. Vai ser o Drive Awards 2015 com as piores miniaturas de 2015. Se você está aí assistindo, votem aí também, faz um compilado aí das 10 piores miniaturas, mandem pra cá, que vai ser um especial, só vai passar nesse canal, gente. Você está convidado, tá ok? Até a próxima, nos vemos no Drive Awards 2015.